Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem, dia 11, com o líder Corinthians vencendo em casa, o Grêmio perdendo mais uma para o Cruzeiro, o São Paulo caindo no Horto do Galo Mineiro, o Avaí confirmando sua perda de embalo no retorno e a Chapecoense levando mais uma traulitada, desta vez uma cortesia do Botafogo. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Pedindo passagem no timão há algumas rodadas, Cleison mais uma vez saiu do banco de reservas e definiu a sorte corintiana, como já havia feito nos empates diante de São Paulo e Cruzeiro. A diferença é que desta vez o time ganhou e não empatou. Depois de um primeiro tempo movimentado que teve gol de Jô aos 9 minutos depois de calcanhar de Jadson, aí o Jadson voltando a jogar, e o empate promovido por Henrique Almeida aos 36 depois de cobrança de escanteio e que contou com a lambança de Balbuena e Pedro Henrique que não se entenderam no lance, o segundo tempo viu um duelo aberto, com Cássio salvando a pele alvinegra e o Coritiba buscando desesperadamente o resultado. Aos 15 minutos, Cleison entrou no lugar de Maicon e mudou a cara do timão. Bagunçou a defesa paranaense e guardou seus gols aos 33 e aos 43 minutos. Com o resultado, o Corinthians abriu 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Cruzeiro, que tem um jogo a mais e, no pior dos cenários, após a rodada de hoje, dia 12, continuará líder com uma vantagem de 8 pontos para o Santos, que precisa vencer a Ponte Preta em Campinas hoje. Além, é claro, de ter feito finalmente uma apresentação digna no retorno e vencido em casa, lá no Itaquerão. O Corinthians estava devendo muito nesse segundo turno. Parece que os 10 dias da data FIFA fizeram bem para o time de Fábio Carille. Vamos ver se continua assim no final de semana. E seguindo com sua sina de ser uma pedra no sapato do Grêmio, o Cruzeiro foi até Porto Alegre e, como eu bem havia dito neste ganhador, bateu o tricolor gaúcho, que já havia sido eliminado pela Raposa da Copa do Brasil e da Primeira Liga. O jogo foi digno, mas não foi tão bom quanto o duelo dos 3-3 entre os dois times no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ainda disparado o melhor jogo da competição até aqui. Os dois times entraram buscando o resultado, mas depois dos 20 minutos do primeiro tempo, aliviaram o pé e a partida só voltou a ganhar emoção no segundo tempo. O Grêmio queria definir logo o jogo e pôr um ponto final à freguesia, mas aos 23 minutos foi vítima de um rápido contra-ataque da Raposa, concluído pelo ex-colorado Rafael Sobis. O tricolor, claro, foi pra cima, mas acabou preso na boa marcação mineira, que controlou os minutos finais do jogo e voltou para Minas com 47 pontos no bolso e a vice-liderança do Brasileiro. Com um jogo a mais, o Cruzeiro espera o duelo entre Ponte Preta e Santos hoje para descobrir se segue na segunda colocação e se torna o novo caçador do Corinthians, por que não? Ainda falando de times mineiros, o Atlético, agora sob o comando da grife Oswaldo de Oliveira, o homem e o mito que dirigiu os principais times do Rio de Janeiro, de São Paulo e agora de Minas Gerais, recebeu o São Paulo no estádio Independência, mais conhecido como Horto, e só não goleou porque o goleiro Sidão do São Paulo manteve a dignidade tricolor intacta. A vitória do Galo veio num pênalti cobrado por Fábio Santos no segundo tempo. Como eu já havia dito neste mesmo podcast há coisa de 10 dias, a fuga são paulina do Z4 não poderia ser muito comemorada. O time seguia jogando mal. Prova disso foi a partida de ontem. Totalmente dominado pelo Galo, o técnico Dorival Júnior concentrou todas as suas alterações no meio-campo são paulino. Apenas Petros chegou ao final do jogo, o que mostra muito claramente como as coisas não estão bem. A derrota deixou o tricolor estacionado nos 31 pontos e agora torcendo contra Ponte Preta, Fluminense e Sport para não voltar ao Z4 ainda nesta rodada. Não será surpresa se o São Paulo dormir no Z4 esta noite e tiver que correr atrás de novo do resultado no final de semana. A situação do São Paulo não é boa, a torcida estava respirando aliviada com a saída do Z4, não respire, vai ser essa agonia até o final. O Galo, por sua vez, voltou a vencer como mandante depois de 7 jogos e agora está na 8ª colocação, sonhando novamente com a Libertadores. O engraçado nisso tudo é que o recém-chegado Atlético Mineiro, Oswaldo de Oliveira, já mostrou algumas melhoras na organização e distribuição do time em campo. Já Dorival Júnior, há algum tempo no São Paulo, não consegue arrumar a equipe, que continua com os mesmos problemas de sempre, né? Parece que não mudou nada desde a época de Rogério Ceni. E como eu havia dito antes, briga para não cair.
e só. O torcedor que vai se acostumando, porque a tendência é que o São Paulo siga nessa toada até dezembro, até o final do Campeonato Brasileiro. Vai ser essa agonia, sim, sinto muito ao torcedor tricolor, mas a diretoria também fez por onde. Saindo de Minas e indo para o Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo se deram bem na rodada. Enfrentando respectivamente o Avaí e a Chapecoense, os cariocas se deram bem e venceram por 2-1. Bom para o Vasco, que abre uma distância mais confortável do Z4, e para o Botafogo, que fica no G6 até pelo menos a próxima rodada, mesmo que o Flamengo, o 7º colocado, vença hoje. Não vai fazer pontos suficientes para ultrapassar o Botafogo, vai ficar faltando um pontinho ali. Pior para a Chapecoense, que assim como São Paulo, torce agora contra a Ponte Preta, Fluminense e Sport para não grudar de novo no Z4, e para o Avaí, que parece ter perdido o encanto do retorno e segue estacionado com 30 pontos na 18ª posição. O Avaí estava indo tão bem, né? Puxa vida, né? Mas já acabou. Não sei se o rumor de negociação de Júnior Dutra com o Corinthians prejudicou a atuação dele ou não, mas ontem ele fez um joguinho pavoroso também. Fechando a rodada, o Atlético Goianiense conseguiu arrancar o empate de seu primo, o Atlético Paranaense, que saiu atrás, virou e cedeu a igualdade no final do jogo. Olha aí que legal. O resultado não muda nada para nenhuma das duas equipes. O Atlético Paranaense continua na 10ª posição e o Atlético Goianiense segue se mantendo como guardião absoluto da lanterna do Brasileirão. E a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro termina hoje, dia 12, com os seguintes jogos. No Maracanã, o Flamengo encara o Fluminense a partir das 17 horas. No Barradão, o Vitória recebe o Sport a partir das 17 horas também. O Vitória ali tentando manter a sua boa fase, saiu do Z4, tá lá em 11º lugar. E o Sport desesperado para sair do Z4, né? O professor Luxemburgo não quer disputar a Série B não, o jogo promete. Também às 17 horas, a Ponte Preta recebe o Santos lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. E fechando a rodada, a partir das 9 horas da noite, o Palmeiras recebe o Bahia no Pacaembu. O Palmeiras que precisa vencer, né? O Bahia também precisa vencer. O Bahia está numa situação ruim, tá ali perto do rebaixamento. E o Palmeiras tá naquela situação ali de que não convence ninguém, né? Puxa vida, né? Gastaram tanto e o time não rende, né? Uma desgraceira só, né? Já estão falando que o Cuca não vai renovar, já tá ali testando o Felipe Melo na zaga. Quando bota Felipe Melo na zaga, começa a inventar muita coisa. É desespero, né? O cara já não sabe mais o que fazer, né? E estão surgindo aí os rumores de que Mano Menezes estará no Palmeiras em 2018. Vamos ver, né? O que vai acontecer. Mano Menezes com esse elenco do Palmeiras vai dar samba. Olha, não sei não. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu comentário, nós queremos sentir o seu amor por nós. Se não gostou, fale também, queremos melhorar nosso podcast cada vez mais. Se você está ouvindo esse programa pelo YouTube, assine nosso canal, deixe seu joinha e não perca nenhum programa. Aproveite também para nos seguir em nossas redes sensuais, no Facebook, o Instagram, Twitter, basta procurar ali pelo @ganhador. Entre também em nosso site, o ganhador.com, e assine a nossa newsletter para ficar por dentro de nossas futuras promoções. Tem novidade a caminho, garotada. E acredite em mim, você não vai querer ficar de fora. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Estarei de volta na próxima segunda-feira com o resumo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá!